Muito bem, no estudo da lição número 9, na parte de quarta-feira, nós falaremos sobre o vinho e o sangue. Quando falamos sobre assim as profecias que indicam o fim da história do pecado, nós vemos que tudo se encaminha para a glorificação do Deus eterno, para mostrar que Jesus Cristo ele teve assim uma visão muito clara sobre a questão assim, do fim do mundo, quando ele falou em Mateus 24 sobre tudo que iria acontecer, quando ele falou sobre o castigo dos ímpios, a glorificação do salvo. Tudo isso Jesus mostrou ali no Mateus 24, que combina com o Apocalipse 14, que fala sobre as três mensagens angélicas. Vinda é a hora do seu juízo. E a terceira mensagem angélica, ela é mais contundente, porque ela fala do castigo dos ímpios de maneira assim muito clara. O juiz executivo de Deus vai dar recompensa de fidelidade aos salvos e vai dar destruição àqueles que rejeitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Os adoradores da besta, aqueles que desprezaram o sangue de Cristo como meio de salvação. Por isso, o livro do Apocalipse fala sobre o vinho da ira de Deus. E também o Salmo 75 fala sobre um cálice que Deus vai dar para os ímpios. Esse cálice do Salmo 75 é o mesmo cálice da ira de Apocalipse 14, onde diz assim, na terceira mensagem angélica, se alguém receber o número da besta ou a sua marca, vai beber do cálice da ira de Deus. Então, nós vamos estudar hoje duas sintonias. Uma delas, a sintonia do sangue, que Jesus mostrou na Santa Ceia, e outra, a sintonia do vinho. A sintonia do sangue mostra Jesus na Santa Ceia, dizendo aos seus discípulos que este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Esse cálice que vocês estão bebendo representa salvação. Jesus disse isso para os discípulos. E no Apocalipse 14 é dito que Deus vai oferecer uma taça de vinho da sua ira, não misturado. Aqueles que rejeitaram vão ter que beber essa taça, ou seja, vão sofrer a destruição. E a pergunta de número 5 tem o seguinte enunciado. Leia o Salmo 75 e veja que situações estão em jogo nesse Salmo e o que está profetizado sobre o juízo dos justos e dos ímpios e a glorificação divina. Salmo 75, de 1 a 10. A ti, ó Deus, nós glorificamos, a ti nós damos louvor, pois o teu nome está perto das tuas maravilhas e todas elas se declaram que o Senhor é grandioso e poderoso Deus. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente, diz assim Davi. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levantais a vossa fronte. Não levantais a vossa fronte altiva, nem faleis com boca dura, com cerviz dura, porque Deus é o juiz. Deus abate a um e a outro ele exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ele é tinto, está cheio de mistura e vai dar de beber isso para aqueles ímpios da terra, que vão beber e vão sorver o conteúdo desse cálice. Eu cantarei louvores ao Deus de Jacó e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas a força dos justos serão exaltadas. Isso é o Salmo 75, falando de um juízo que Deus vai executar e que vai dar para os ímpios um cálice de ira, um cálice de um vinho, chamado vinho da ira de Deus. Mateus 28, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e disse, este é o meu corpo que por vós é partido. E tomando o cálice e dando graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. E não beberei deste fruto da videira, até que eu beba de novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus mostrando aqui um outro tipo de cálice, o cálice de suco da uva, que representa o seu sangue. Agora, Apocalipse 14, de 9 a 12. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho ou a fé em Jesus. 3 passagens interessantes. Salmo 75, falando do vinho da ira de Deus.
Mateus 26, falando de Jesus com o cálice do sangue. E Apocalipse 14, o vinho da ira de Deus. O que está em Apocalipse combina com o Salmo 75. Aqueles que rejeitaram, assim, o sangue de Cristo, a salvação em Cristo, vão beber o vinho da ira de Deus, ou seja, destruição. Então a pergunta é, lendo o Salmo 75, que situações estão em jogo? E o que está profetizado sobre o juízo dos ímpios e o juízo dos justos? Resposta, o salmista fala da glorificação divina e como no juízo profetizado na terceira mensagem angélica, Deus exaltará os justos e destruirá o pecado e os pecadores. No juízo, o caráter de amor e justiça de Deus serão revelados e ele será adorado e exaltado. O Salmo 75 fala de libertação sobrenatural. E como na destruição do exército do rei Assírio, quando o rei Ezequias estava no palácio, o rei Senaqueribe, ele mandou cercar Jerusalém. E o general do Senaqueribe, o tal de Rabsaqué, ele fez uma afronta a Deus, dizendo para o rei Ezequias, quem vocês pensam que vai livrar vocês da nossa mão? Nenhuma nação se livrou até agora. Vocês pensam que esse Deus que vocês adoram vai livrar vocês? Podem ficar descansados. Nós vamos destruir vocês. Abram os portões, nós entraremos, ninguém morre. Se vocês resistirem, mataremos todos. O rei Ezequias clamou a Deus. O profeta Isaías chegou lá e disse, Ezequias, fica tranquilo. Nenhuma lança, nenhuma flecha vai chegar nos muros de Jerusalém. Um anjo passou. À noite destruiu 185 mil dos assírios. Então dizem que o Salmo 75 foi feito para comemorar essa vitória divina. E ao mesmo tempo, o Salmo 75 combina com o Apocalipse 14, de 9 a 12, a terceira mensagem angélica. Não podemos deixar que nada nos impeça de estarmos um dia em cima do Monte Sião com Jesus Cristo. O paranaense de nome Vanderlei Cordeiro de Lima, todos lembram dele, corredor de maratona, ele estava na maratona da Grécia. Faltavam apenas alguns quilômetros. Ele do 5º até o 32, ele liderou a corrida, a maratona de 42 quilômetros. Mas em torno do quilômetro 25, um louco, um fanático religioso, entrou na pista e abraçou ali o Vanderlei Cordeiro, e ele caiu no chão, e as pessoas vieram, arrancaram o doido, e o Vanderlei tentou levantar, caiu de novo, mas ele se colocou de pé e continuou a corrida e chegou em terceiro lugar. Uma medalha inédita, medalha de bronze para o país. Mas ele teria ganho se aquele maluco não tivesse interrompido a sua corrida. Nós estamos numa corrida para o céu. Jesus Cristo está na fita de chegada. Hebreus, capítulo 4, diz assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a qual Jesus, ele também se incorreu, se tornou vencedor. Jesus está na fita de chegada. Nós temos que olhar para a fita de chegada. Jesus está pronto para nos receber. Nenhum obstáculo pode nos impedir de chegarmos nessa fita de chegada e cantarmos o hino do Cordeiro e o hino de Moisés junto com os salvos em cima do Monte Sião. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção em cada coração. E que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Fica com Deus.